Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, fico muito feliz de estarmos mais um domingo com a igreja. Eu, minha esposa, minha creche particular, os 3 meninos espalhados aí nas salinhas, né? E é motivo de grande alegria a gente poder confraternizar com a igreja. A gente é uma igreja que a gente ama, faz parte da nossa história. Sem perca de tempo, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 ao 34, 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Minha versão é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelos louvores entoados, Senhor. Queremos te agradecer pela tua presença, Pai, sempre real em nosso meio. Te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, e te pedir, Senhor, que o Senhor conduza este momento para que o Senhor fale à sua igreja aquilo que o Senhor queira falar. Para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amados, somos gratos a Deus pela fidelidade e bondade do Senhor. Ao longo da caminhada, ao longo dos dias, meses e anos, nós podemos ver o crescimento da gente, dos irmãos no Senhor. Eu acredito que, se a gente fizer um retrospecto esse ano, eu acredito que a nossa igreja ela cresceu, porque os irmãos cresceram. Eu consigo ver particularmente que dia após dia nós estamos sendo mais bem instruídos, estamos crescendo no Senhor. E isso se dá, amados irmãos, porque é neste lugar, nesse exato lugar, é onde podemos encontrar aquilo que a nossa alma anseia. É nesse lugar, amados irmãos, onde o perdão ele é manifesto. É nesse lugar onde a esperança ela é viva. É aqui onde o amor é encontrado. É através de momentos como esse que a voz do Senhor ela é ouvida claramente, é onde a manifestação do divino acontece. É neste domingo, hoje, nesse exato momento, e não inclusive nos domingos que virão de eleição, né? Primeiro ou segundo turno, não, é nesse domingo onde as vidas das pessoas são transformadas. É aqui, amados irmãos, é no domingo na igreja, onde eu e você temos as nossas vidas transformadas, temos encontros verdadeiros que mudam a nossa história para sempre. Esse momento ele é muito caro, ele é muito precioso, amados irmãos, porque é aqui onde o Senhor muitas das vezes transforma as nossas vidas. Muitas das vezes são cultos como esse, como culto de quinta ou culto de domingo passado, que são marcos temporais nas nossas vidas. Existem cultos
Acredito que muitos de nós podemos dividir as nossas vidas naquele culto que a gente aceita Jesus, e a partir dali é uma nova história. Então, as nossas vidas, elas são mudadas aqui, amado irmão. É exatamente aqui, é nessa noite que nós podemos sentir o toque de Deus para mudar as nossas vidas naquilo que nós mais precisamos. É aqui onde nós devemos depositar toda a nossa esperança. É aqui onde nós devemos lançar, inclusive, todos os nossos problemas, é despejar no Senhor todos os nossos anseios, porque é aqui, amados irmãos, o lugar perfeito para isso. É de domingo em domingo, é de quinta em quinta, é de escola bíblica dominical em escola bíblica dominical, que nós somos fortalecidos e alimentados na nossa caminhada. Eu estava, antes de entrar no texto, eu estava lendo um pequeno rabisco, e aí, de dois amigos conversando, aí um diz assim para o outro, que iria sair da igreja porque era perca de tempo estar na igreja. E ele disse assim, por quê? Ora, porque eu não me lembro o que é que foi pregado há 2 domingos. E depois me dei conta que eu não me lembro o que é que foi pregado mês passado nem nos meses anteriores. Então, é perca de tempo estar na igreja porque eu não me recordo de tudo que é pregado aqui. A outro irmão olhou-se para ele, pensando bem, eu também vou deixar de comer. Porque eu não lembro o que eu comi semana passada, eu não lembro o que eu jantei mês passado. E aí ele disse que na realidade, embora nós não nos lembremos palavra por palavra do que é dito, mas é aqui que nós somos alimentados, mesmo que nós não lembremos, é naquelas refeições que a gente não lembra, que nos manteve fortes, que nos manteve firmes, nos manteve alerta para traçar todo o caminho. Por mais que você não se lembre de todas as pregações, mas você é o resultado de todas elas que vem te alimentando até hoje. E essas palavras, amados irmãos, e essas palavras, nós não podemos desprezar. Não desprezemos, amados irmãos, o alimento enviado pelo Pai, servido sempre nessa amada congregação. Nenhuma das palavras ditas aqui são palavras desconexas ou descoladas daquilo que Deus quer passar para nós. Então, amados irmãos, pregar em um culto como esse, culto de Santa Ceia, pelo próprio nome já nos desperta paixão e nos desperta temor, porque estamos na Santa Ceia do Senhor. Nós estamos no momento preparado por Ele, preparado para Ele. Voltando ao contexto do que nós lemos, a Santa Ceia ela foi arquitetada, ela foi engendrada pelo próprio Senhor, da mesma forma como Ele preparou hoje. Essa ceia que nós lemos foi preparada pelo Senhor, e a que nós estamos hoje também. A mesma ceia foi preparada pelo Senhor hoje. O Senhor organizou esse momento de reflexão e celebração. Então, não nos esqueçamos, é o Senhor quem está aqui, é o Senhor quem preparou esse momento, é a Santa Ceia dele, é a Santa Ceia do Senhor Jesus, amados irmãos. E pegando o gancho que o pastor falou ainda há pouco, quando nós lemos o texto que nós apresentamos nessa noite, nós temos um convite para olhar para trás. Nós somos automaticamente transportados para o passado. É impossível o crente vir a um culto de Santa Ceia e não ser levado, ser teletransportado, digamos assim, há 2000 anos. É impossível, porque há um convite para nós olharmos ao passado. Há um alerta para que nós olhemos para esse momento instituído pelo Senhor, a olhar para a sua vida, de como ela foi traçada até esse momento do texto, de como ela findará inclusive. É momento de memorial, e na Bíblia tem muito disso. Na Bíblia tem muito disso, de nós termos passagens que são memoriais para aquele povo daquele momento, inclusive como para nós. Há exemplo, por exemplo, da passagem do Rio Jordão. O Senhor, Ele abre o rio e é dito que, olha, peguem, cada chefe de tribo peguem uma pedra e façam uma espécie de altar para que todos lembrem que o Senhor abriu o Rio Jordão e que vocês passaram, que o Senhor cuidou de vós. E a Bíblia ela é repleta de memoriais, e esse é um daqueles memoriais para nós, para o povo daquele momento que Paulo está instruindo, mas também para nós, é um memorial. É uma lembrança, é algo que nos faz parar tudo, esquecer um pouco dos nossos problemas e olharmos para trás e
E isso é importante porque nossa natureza, ela tende a esquecer as coisas que Deus fez por nós. Quantas bênçãos o Senhor já deu que, se nós pararmos para lembrar, nós vamos conseguir puxar pela memória, ou então precisamos que alguém nos conte, porque já esquecemos. Minha mãe tem uma memória muito boa. Eu já me esqueci de algumas coisas que a mãe vem, ó, lembra que Deus disse assim, 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 assado, e eu esqueci. Tem promessas de Deus na minha vida que minha mãe lembra e eu esqueci. Nós tendemos a esquecer, nossa natureza tende a esquecer as coisas de Deus feitas em nossas vidas. A exemplo, como eu falei, daquelas pedras retiradas do Rio Jordão, a exemplo da Santa Ceia, tudo isso serve para que as gerações possam contemplar o que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Amém? Então, amados irmãos, é por isso que o Senhor pede que rotineiramente, constantemente, nós retornemos ao passado, retornemos ao que aconteceu naquele cenáculo há mais de 2000 anos, porque tendemos a esquecer. Jesus instituiu a Santa Ceia para que jamais nos esqueçamos de que o nosso Deus homem se deu em favor de nós, para que jamais nos esqueçamos de sua vida e de sua morte. E quase toda pregação, sou até repetitivo, mas eu faço questão de ser. Eu digo a mesma coisa, nós somos mais lembrados, devemos ser mais lembrados do que ensinados. Todo mês nós temos um culto de Santa Ceia. Por ano são 12. A cada 10 anos você participou de 120 se você não faltar nenhum. Irmão Agatônio deve ter umas 500 no currículo, não é, irmão Agatônio? Mais ou menos isso aí, nas 500 Santas Ceias. Então nós precisamos ser muito mais lembrados do que o Senhor fez, de todo o seu sofrimento, de todo o projeto, do que praticamente ser ensinados. Pois bem, quando olhamos para o passado, nós vemos a vida do Mestre Jesus. E se você pegar os evangelhos, nós vamos ver os seus ensinamentos, seus embates, suas dores, suas lutas internas e externas. Vemos sua morte e sua ressurreição. E cada detalhe do que acontece na sua vida, nós sabemos que é um passo para a cruz. Jesus, ele veio para morrer e na mente dele, Jesus estava morto desde a fundação do mundo. A cruz sempre esteve muito clara diante dos olhos do Mestre, que inclusive jamais recuou. Pelo contrário, ele caminha ao Calvário como quem caminha atrás de uma coroa. Jamais recuou, jamais retrocedeu. Vemos seus ensinamentos, vemos ele sendo tentado e vencendo a Satanás. Vemos Jesus chamando seus discípulos, Jesus pregando pela Galileia e curando os enfermos. Vemos o Mestre ensinando sobre as bem-aventuranças. Quando nós vamos aos evangelhos, voltando no tempo, nós vemos o Mestre exortando que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Nós vemos Jesus falar sobre adultério, sobre juramentos, vingança, do amor ao próximo, da justiça e do socorro aos necessitados. Vemos Jesus ensinando como orar, como jejuar, como esperar nele, como confiar nele plenamente. Nós vemos Jesus exortando sobre os falsos profetas. Nós vemos Jesus curar leprosos, inclusive mandando que a ninguém contasse, senão aos sacerdotes, como um sinal de que ele era de fato o Messias, porque somente o Messias poderia curar da lepra. Nós vemos Jesus curar o servo do centurião só com uma palavra, e o enfermo a quilômetros de distância. Nós vemos o Mestre na periferia, sentando e comendo com pecadores. Vemos o Mestre ressuscitar mortos. Vemos Jesus ensinando através de parábolas, e à medida que nós vamos caminhando sobre a vida de Jesus, nós vemos ele multiplicando pães e peixes, alimentando uma multidão faminta. Nós vemos Jesus andando por cima do mar. Mas esse olhar para o passado, amados irmãos, não é somente para contemplar o que nós estamos relatando aqui, os feitos e as grandiosidades que o Mestre fez. Nós precisamos olhar para o que Cristo também suportou até o seu sacrifício. A Bíblia vai nos relatar em Isaías 53, que era homem de dores e que sabe o que é padecer. A vida de Jesus também fora marcada de muitas dores. A Bíblia vai dizer que quando ele era criança, ele precisou fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. A Bíblia vai dizer que ele foi enxotado da cidade após expulsar os demônios de 2 gadarenos. Ele foi expulso.
ele fora difamado pelos fariseus ao curar um endemoniado, cego e mudo, dizendo que ele expulsava, Jesus expulsava pelo maioral dos demônios, ele expulsava em nome de Belzebu. Vemos Jesus sendo chamado pejorativamente de comelão e bebarrão, chamado de fanático, de mentiroso, de blasfemo. Jesus é até chamado de endemoniado. Nós vemos na caminhada de Jesus que ele é mal recebido na sua própria terra, em Nazaré. A Bíblia vai dizer que nem os irmãos dele criam nele. A Bíblia diz que os judeus pegaram em pedra para matar a Jesus após um sermão, e Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus, ele tem seu primo João Batista decapitado no meio da sua caminhada. A Bíblia diz que Jesus, em um dado momento, chega a ele um jovem rico, e a Bíblia diz em João que Jesus fita ele, e a Bíblia diz que Jesus o amou e diz: vai, vende tudo que tu tem e me segue. E o jovem rico dá as costas ao mestre. Nós lemos na Bíblia que Jesus foi traído por um amigo que o vendeu por 30 moedas de pratas. A Bíblia nos relata no Getsêmani que Jesus, ele tem sua alma sofrendo ao máximo em tristeza e em angústia, uma tensão nunca vista a ponto de fazer com que soasse gotas de sangue. Jesus, no Getsêmani, ele tinha carregado seus 3 discípulos mais próximos, seus 3 amigos, para que eles vigiassem com ele, como uma espécie de companhia a ele. E Jesus o encontra, seus amigos, dormindo, não se sensibilizando com as dores e a angústia do mestre. Quando nós olhamos ao longo dos evangelhos a vida de Jesus, nós vemos que ele foi amarrado e ele foi acorrentado no Getsêmani. Ele foi levado ao sinédrio como blasfemo, sendo julgado por um tribunal que não poderia estar julgando daquela forma, tendo sido acusado por testemunhas falsas. E a Bíblia vai dizer que ele foi cuspido no rosto, amado irmão. A Bíblia vai dizer que lhe deram socos, lhe deram murros, e outros lhe esbofeteavam. Ele foi negado por Pedro, seu amigo, por 3 vezes, e foi abandonado pelos demais. Ele foi açoitado por Pilatos. E quando a gente fala em açoites, principalmente do açoite romano, não se compara àquela surra de cinturão que a gente leva quando é menino, né? Não é esse açoite, não. Eram tiras, que no final tinham pedaços de metal ou de ossos, que quando se lapeava, quando puxava, arrancava a carne. E o nosso mestre foi submetido à tortura romana, ao açoite por Pilatos. A Bíblia ela prossegue dizendo que ele foi zombado, tendo ficado nu, e puseram uma roupa escarlate nele, e deram algo para ele segurar, e colocaram coroas de espinho, cravando em sua cabeça, e zombaram dele, dizendo: olha, eu errei. Sofreu golpes de vara na cabeça. E a Bíblia vai dizer que após toda essa tortura, ele começa a carregar sua cruz e desaba também sobre o peso dela. E por fim, nós sabemos que o nosso mestre, ele tem suas mãos e pés martelados, e o erguem pendurando numa cruz para que morra lentamente. Nós sabemos que o próprio Pai também o abandonou naquele momento, porque ele se fez pecado por nós. O Pai precisou voltar o rosto dele, e ele bradou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que Isaías vai dizer que verdadeiramente ele era o mais rejeitado e indigno entre os homens. Mas se eu terminasse a história aqui, amados irmãos, nós estaríamos celebrando apenas aquele que morreu. Estaríamos celebrando somente aquele que agonizou e que morreu. Celebrar a morte de alguém que apenas morreu é algo no mínimo estranho, para não dizer macabro, amado irmão. Quem aqui celebra a morte de alguém? Hoje faz 10 anos que fulano morreu, vamos celebrar. Quem celebra a morte de alguém, amados irmãos? Celebrar a morte de alguém é loucura. Nós estamos celebrando aqui a morte de Cristo, e para o mundo isso é loucura, mas nós celebramos porque aconteceu um evento extraordinário. Quando nós nos debruçamos em Lucas 24, em João 20, a Bíblia vai nos relatar que Maria Madalena e outras mulheres, elas compraram especiarias, compraram aromas para embalsamarem o corpo do mestre, e elas iam a caminho do túmulo e pensavam consigo: como nós vamos remover aquela pedra, aquela rocha que tampava o acesso? Como é que nós vamos remover essa pedra gigante?
E quando eles avistam, verem a pedra removida, e correm apressadamente, chegando lá, encontram o sepulcro vazio. E 2 anjos perguntam a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando aqui aquele que tem sobre o seu poder a vida e a morte e todas as coisas? E a Bíblia nos relata que o anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então nós celebramos a Santa Ceia do Senhor porque sabemos que ele morreu por nós, mas que também ressuscitou. Porque se fosse só a morte, amados irmãos, nós estaríamos perdendo tempo aqui. Nós estaríamos numa celebração quase que do Halloween, amados irmãos. Mas ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou, amado irmão. E aí está a nossa esperança, amados irmãos. E nós celebramos porque ele está conosco e estará durante toda a eternidade. O Cordeiro de Deus, ele esvaziou o sepulcro para ocupar o trono do universo, e hoje ele governa, e hoje ele reina soberanamente, amados irmãos. E porque eu sei que ele ocupa o trono do universo, nós passamos agora a olhar para frente. Olhamos para o passado, a Santa Ceia nos rememora o que passou, mas também nos manda olhar para frente, nos manda olhar para o futuro. E como eu sei que o sepulcro ele está vazio, não serão as diretrizes, amados irmãos, políticas, econômicas ou sociais que darão a última palavra sobre o nosso amanhã, mas aquele que é o primeiro e último, amado irmão, o princípio e o fim, é aquele que tem as chaves da morte, do mundo dos mortos, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Cristo de Deus que ocupa o trono do universo. Ele é quem dará a última palavra sobre o nosso amanhã. É por isso, amados irmãos, que nós estamos tranquilos, porque o Deus, homem, que morreu por nós, ele está no controle de todas as coisas. Então o nosso amanhã está nas mãos dele. É por isso que quando lemos o livro de Apocalipse, principalmente nos seus últimos capítulos, nós sabemos que o verdadeiro cristão é aquele que vive a partir de uma certeza inabalável quanto ao futuro que nos aguarda. Nós temos uma certeza inabalável. Alguém tem dúvidas de que Jesus voltará para nos buscar? É uma certeza inabalável? Sim ou não, amados irmãos? O verdadeiro cristão, ele tem essa certeza. Não importa o que aconteça, se coisas boas ou se coisas ruins, ele nos buscará, amados irmãos. E no livro do Apocalipse nós temos esse vislumbre da governança de Jesus sobre tudo. Mesmo quando tudo parece ruim, ele está no controle de todas as coisas. E nessa esperança que nos aguarda, e nesse grande amanhã, amados irmãos, que certamente virá, nós seremos completamente curados de todas as nossas mazelas, sejam físicas, sejam emocionais, espirituais. Naquele dia, naquele grande amanhã, nós abraçaremos os nossos queridos irmãos no Senhor. A felicidade será completa, porque nós conheceremos a Deus, e ali não haverá mais injustiças, mentiras, enganos, desonestidades, desentendimentos, guerras, crimes. Ali não haverá traições, agressões, nem mais mortes, nem choro, nem tristeza e nem dor. Teremos ali, amados irmãos, Jesus como rei, e as nações seguirão seu governo. Então, meus amados irmãos, isso é o que nos espera. Nós vimos que a Santa Ceia do Senhor nos redireciona ao passado, para a morte e ressurreição do Mestre. E tais eventos nos garantem um futuro certo de vitória. Mas a Santa Ceia também requer que nós olhemos para o hoje, para o agora. Se o evento passado, amados irmãos, da ressurreição, determinou os rumos do futuro, cravou a nossa certeza do futuro, é este futuro que deve agora orientar como nós devemos viver no hoje. Veja bem, se o evento passado na ressurreição determinou os eventos futuros, já está escrito, amados irmãos, já está determinado. É a partir desse evento futuro que devo agora orientar como eu vivo no presente. A maneira como nós vivemos hoje está completamente associada ao que nós acreditamos sobre o amanhã.
Vou lhe dar um exemplo. Se nós soubéssemos o que está por vir ao longo da semana, se nós soubéssemos hoje, nós tivéssemos um resumo, uma prévia daquilo que vai acontecer, eu estou falando só dessa semana, nós já nos prepararíamos hoje. Ixi, quarta-feira eu estou vendo que eu vou gripar no relatório, então vou logo que fortalecer meu corpo. Se nós, amados irmãos, soubéssemos quando teríamos uma outra pandemia, daqui a 10 anos vamos ter outra pandemia, todo mundo ia começar a se preparar bem antes para esse evento. Se nós soubéssemos quando ficaríamos desempregados, também nós organizaríamos as nossas vidas para tal momento. O que eu quero dizer é que pautamos nossas vidas olhando para o futuro. São esses eventos futuros que faz com que nós adotemos um estilo de vida no hoje. E o verdadeiro cristão, amados irmãos, sabedor de que tem um Deus que já escreveu a história, sabedor de um Deus que nos garante um futuro vencedor nele, deve viver hoje tendo isso em mente, amados irmãos. Todo santo dia nós temos que nos lembrar que nós temos um futuro com Ele nos esperando. E a partir disso eu vivo hoje. É por isso que em 1 Pedro 5,7 a Bíblia vai dizer, olha, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É por isso que o mestre, ele nos acalma. É por isso que o cristão, diferentemente do mundo, dos ímpios, ele consegue passar por uma tribulação sem estar muito atribulado. É por isso que existem velórios que pessoas aceitam a Jesus e se reconciliam no velório. Porque é diferente, porque a nossa esperança ela é futura, a nossa esperança ela é garantida, a nossa esperança é algo que nada nem ninguém tirará de nós. E aí a gente caminha, chega a Filipenses e vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É sabendo, amados irmãos, do futuro que hoje eu vivo, que tudo o que acontece comigo eu vou para o papai e converso com ele, Senhor, estou passando por isso, Senhor me socorre, Senhor assim, Senhor assado. O cristão, amados irmãos, ele tem, digamos assim, no seu Getsêmane particular, naquele momento da sua angústia, ele vai orar a Deus, no seu quarto separado, muitas das vezes no seu banheiro ali, onde ninguém está lhe vendo, é ali onde você se deságua, digamos assim, no Senhor. É sabendo, amados irmãos, precisamente, que o Senhor, Ele tem preparado toda a nossa história. E aí, quando nós temos isso de forma plena, de forma cabal, quando nós enraizamos isso em nossos corações, nós conseguimos viver despreocupados. Nós conseguimos ter uma vida de confiança no Senhor, a ponto de nos lembrarmos do que o próprio Mestre disse, lá em Mateus 6,25, eu particularmente, quando eu estou um pouco querendo me atribular, quando eu estou um pouco ansioso, eu vou para Mateus 6,25, quando o Mestre ele vai dizer, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, amados irmãos, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai de vocês as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que elas? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se inquietem, dizendo o que é que vamos comer ou beber, o que é que nós vamos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor cuida de nós, amados irmãos. E eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho certeza onde esse meu caminho vai dar. Assim como cada um de nós. Por mais que às vezes, para uns o caminho seja mais difícil do que para outros.
salvo engano, é o Dietrich Bonhoeffer, que ele vai dizer que todos nós estamos num navio caminhando para Cristo. Uns enjoam pela onda do mar, outros curtem a travessia. O importante é que todos nós chegaremos, vomitando ou não, nós vamos chegar, amado irmão. É precisamente, amados irmãos, muitas das vezes quando nós paramos um pouco, é quando nós olhamos para nós mesmos, ou hoje eu estava lendo uma notícia, quando nós lemos o jornal, ou hoje ninguém praticamente lê jornal, é as notícias nas páginas, né? De uma mãe que decapitou o próprio filho. E aí você vai vendo as notícias, e os nossos olhos, quando nós olhamos para nós mesmos, ou para os noticiários, os nossos olhos se enchem de lágrimas muitas das vezes. Porque nós vemos os nossos problemas, nós vemos as nossas limitações, nós vemos os nossos próprios sofrimentos, nós vemos um mundo tão devastado em maldade. Mas nós devemos nos lembrar que o Deus da nossa salvação, que nunca deixou de cumprir suas promessas, Ele prometeu que um dia enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Já já isso passa. E essa esperança, amados irmãos, ela não é só um faz de conta, não é um fingir que tudo está bem quando não está bem. A esperança cristã, ela é a certeza de que ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E por mais que ainda essa caminhada, ela nos leve a chorar, nós podemos chorar olhando para frente. É o chorar em esperança. É o chorar em esperança, amados irmãos. Então nós podemos sim olhar para nós, podemos sim ler o jornal, porque nós conhecemos o final da história. Aquele que nunca deixou, como eu falei, de cumprir nenhuma de suas promessas. Lá no Apocalipse ele vai dizer, olha, vejam, eu faço nova todas as coisas. Depois ele diz, ó, vejam, eu venho em breve. É um alerta, o tempo todo Jesus vai nos dizendo, pessoal, caminhe, eu vou voltar. Olha, caminho, veja, eu estou regressando. É um caminho de toda quinta, de todo domingo sendo pregado aqui, o Senhor nos confortando, o Senhor nos lembrando de que continuem caminhando, porque o alvo está sendo alcançado. Nossa caminhada, ela tem um destino. O momento que nós estamos participando hoje, amados irmãos, a Santa Ceia do Senhor, ela é transitória. É até que Ele venha. A nossa esperança, ela não se resume no agora. A nossa esperança, ela está na vinda do Mestre. E quando nós saímos aqui, conforme o pastor nos disse, estamos dizendo que cremos e estamos aguardando a volta do nosso Mestre. É por isso que nós repetimos este ritual e vamos repeti-lo até que Ele venha. Essa nossa esperança, ela não é incompleta, ela não é infundada, como um caminho que não tem fim. A nossa esperança, ela está alicerçada firmemente naquele que nos criou, naquele que nos redimiu e naquele que nos prometeu que um dia nos buscaria. Sabe por quê? Porque foi Ele mesmo que disse lá em João, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, amados irmãos, o momento que nós estamos nos reunindo hoje é um convite para nos lembrarmos toda a caminhada do Mestre, seus ensinamentos, suas aflições, suas dores, sua morte, sua ressurreição. É também um momento de nós nos lembrarmos de que o Senhor já nos assegurou o nosso futuro e de vivermos o hoje. Todo dia temos na nossa mente que Ele voltará para nos buscar. E com base nessa promessa nós devemos viver dia após dia até que Ele venha. Amém, amados irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.